No coração ardente do deserto egípcio, erguem-se imponentes testemunhos de um passado remoto. As pirâmides, colossos de pedra que há milhares de anos desafiam não só a passagem do tempo, mas também o nosso conhecimento. Essas obras arquitetônicas, construídas com incrível precisão, não são só símbolos de uma civilização gloriosa, mas também representam um dos grandes mistérios que a história nos deixou. Enquanto a versão oficial nos conta em detalhes o significado e o propósito delas, se analisarmos com atenção essas extraordinárias construções, encontramos muitas anomalias que colocam em dúvida o relato oficial. Neste vídeo, vamos descobrir e analisar todos esses mistérios que não só colocam em dúvida tudo o que pensávamos saber sobre esse povo extraordinário, mas também abrem novos cenários que revolucionam toda a nossa compreensão do passado. Bem, antes de começarmos essa viagem extraordinária e misteriosa, como sempre fazemos, convidamos vocês a se inscreverem no canal para apoiar o nosso trabalho e para não perderem nossos novos vídeos. A história faraônica do Egito começa por volta de 3000 a.C. e termina em 30 a.C., cobrindo assim um período de cerca de 3000 anos. Ao longo de todo esse tempo, sucederam-se 31 dinastias, mas a construção das pirâmides diz respeito apenas a uma pequena parte dessa história. Em particular, as estruturas mais importantes foram construídas entre a terceira e a quarta dinastia. A evolução arquitetônica dessas estruturas, portanto, não seguiu um caminho linear, mas teve um desenvolvimento incrível na quarta dinastia, para depois regredir nas dinastias seguintes. Para entender melhor, vamos analisar um gráfico com os volumes construtivos de cada faraó. Observando-o, percebemos que na quarta dinastia se construiu bem mais do que em outros períodos. Essa dinastia, que teve uma duração de apenas 90 anos, viu a realização das pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Mas os volumes não devem nos enganar, pois não é só quantidade, mas também qualidade construtiva. Se de fato observarmos atentamente, notamos que a quarta dinastia não só construiu mais do que as outras, mas também realizou obras de qualidade superior. Olhando para as pirâmides construídas durante as várias dinastias, é evidente que nem as dinastias anteriores, nem as posteriores à quarta, tinham as mesmas capacidades da quarta dinastia. A superioridade qualitativa da quarta dinastia é inegável. As pirâmides construídas nesse período ainda estão de pé, enquanto as das outras hoje aparecem em ruínas. Como essa anomalia pode ser explicada? Essa diferença marcante pode ser explicada por eventos catastróficos, como guerras, pestes ou terremotos. O problema é que não há provas históricas desses eventos. Além disso, não parece haver grande diferença tecnológica entre as dinastias. Mas se fizermos o contrário, ou seja, excluirmos a quarta dinastia da nossa análise, notamos uma certa continuidade nas capacidades construtivas desses antigos arquitetos. Neste ponto, seria mais correto perguntar o que aconteceu durante a quarta dinastia e o que causou a perda de tal maestria construtiva nas dinastias seguintes. Se ainda é um mistério porque a quarta dinastia desenvolveu tamanha capacidade construtiva, outro assunto muito debatido diz respeito a como as pirâmides foram construídas. Segundo a teoria oficial, as pirâmides eram monumentos funerários encomendados pelos faraós. Será que temos certeza de que eram mesmo? A primeira pergunta que podemos fazer para responder a essa questão é: quantos corpos foram achados nas pirâmides? A resposta é muito simples: nenhum. Mas não só não foram encontrados os corpos, como também não foram encontrados os tesouros com os quais os faraós costumavam ser sepultados. Ao falar de tumbas, é impossível não lembrar de Tutancâmon e das lendas criadas em torno desse achado impressionante. Na tumba do faraó foram encontrados inúmeros objetos, incluindo sua carruagem, dosséis e o próprio sarcófago. O fato curioso, porém, é que ela não está situada em uma pirâmide, mas escavada no solo, na região chamada Vale dos Reis, a centenas de quilômetros das principais pirâmides. Alguém poderia argumentar dizendo que a Grande Pirâmide é da quarta dinastia, enquanto Tutancâmon pertence à 18ª. Então, com o passar das épocas, o rito funerário poderia ter sido modificado, mas isso, como veremos, não está correto.
Em 1925, perto de Gizé, foi descoberta a tumba de Eteferes Prei, mãe de Quéops, o faraó ao qual os egiptólogos atribuem a construção da Grande Pirâmide. Os objetos encontrados nessa tumba são semelhantes aos encontrados no Vale dos Reis, sugerindo que as tradições funerárias podem não ter mudado tanto ao longo do tempo. Os egiptólogos explicam, porém, que dentro das pirâmides não foi encontrado nada porque, ao longo dos anos, elas foram alvo de inúmeras ações de saque que as despojaram de todos os tesouros que continham. Para verificar se a hipótese dos egiptólogos é coerente, vamos voltar no tempo e confiar nas palavras de Heródoto, o historiador grego considerado o pai da história, que viveu em 484 a.C. Heródoto, em seus textos, fornece uma primeira informação importante. Na época em que ele chegou ao Egito, a Grande Pirâmide ainda estava coberta por placas de calcário branco, e a pedra branca fazia com que ela brilhasse no deserto, tornando-a visível a grandes distâncias. Mas Heródoto fornece outra informação importante. Segundo o que ele aprendeu, a tumba de Quéops não seria a Grande Pirâmide, mas estaria em uma ilha situada entre as águas do Nilo. Esse rei mandou cavar um canal do Nilo até a pirâmide. O canal é longo, largo e profundo, e foi escavado para levar água ao redor do local onde está a pirâmide, que assim fica cercada pela água, tendo o Nilo ao seu redor. Enquanto a própria pirâmide foi construída com pedra branca, lisa e bem trabalhada, ao redor dela foi construída uma plataforma de pedra preta, lisa, semelhante à pedra de muitas estátuas. Perto da pirâmide, no lado norte, há uma tumba subterrânea escavada no solo. Dizem que o corpo de Quéops está lá e que está cercado por água, trazida até ali por um canal vindo do Nilo. Como uma pedra pode ser girada como uma porta, é possível entrar e sair dessa tumba. Em 25 a.C., temos o testemunho de Estrabão. O historiador grego foi o primeiro a nos fornecer uma descrição do interior da Grande Pirâmide. A própria pirâmide, segundo Eratóstenes, tem uma base de 7 estádios e uma altura de mais de 6. A entrada fica numa pedra fina, que pode ser levantada com uma alavanca feita de um bastão. A entrada leva a um corredor subterrâneo, inclinado, com 40 côvados de comprimento que conduz a uma câmara subterrânea. Estrabão descreve uma passagem descendente que leva a uma câmara subterrânea, mas essa câmara está vazia, não contém nenhum tesouro ou vestígio do faraó em seu interior. Outro testemunho interessante é o do califa Al-Mamun, que no ano 820 d.C. entrou na Grande Pirâmide. Não encontrando a entrada utilizada por Estrabão, ele decide criar uma abertura, escavando um túnel de entrada que, por sorte, acaba cruzando a passagem descendente anteriormente explorado por Estrabão. Al-Mamun também declarou ter encontrado a câmara subterrânea vazia, mas não desistiu e continuou sua exploração. Ele escavou outra passagem na rocha que o levou a um novo ambiente, aquele que hoje conhecemos como a Grande Galeria. A Grande Galeria é uma passagem ascendente. O califa percorre todo o caminho até chegar às duas câmaras, posteriormente chamadas de Câmara da Rainha e Câmara do Rei. Mas, mais uma vez, ambas as câmaras estavam vazias. Decepcionado com essa descoberta, Al-Mamun decide abandonar definitivamente as buscas. Egiptólogos afirmam que o califa achou as salas vazias, pois já tinham sido saqueadas. Mas, neste ponto, é válido perguntar: se Al-Mamun precisou abrir uma passagem nas rochas para acessar as câmaras superiores, como os saqueadores entraram nelas? De acordo com a versão oficial, os saqueadores haviam roubado o tesouro através de um canal chamado Canal do Poço. Esse canal, de fato, conecta a Grande Galeria com o conduto descendente descoberto por Estrabão. É importante ressaltar, porém, que esse túnel tem uma largura de apenas 90 centímetros, possui estreitamentos que chegam a 65 e se estende verticalmente por 60 metros. Não deve ter sido nada fácil para os ladrões descerem por esse pequeno poço com os objetos preciosos. Objetos que, como vimos anteriormente, podiam até atingir dimensões consideráveis.
Se aceitarmos que as pirâmides eram tumbas e que objetos e o corpo do faraó sumiram devido a saqueadores, surge outra questão a ser respondida. Por que a egiptologia oficial atribui ao faraó Snefru a construção de 3 pirâmides? Os egiptólogos sugerem que, muito provavelmente, Snefru não ficou satisfeito com as 2 primeiras, ou que talvez elas apresentassem problemas estruturais, e por isso decidiu construir uma 3ª. É difícil contestar essa explicação. Podemos apenas notar que é surpreendente que o faraó tenha se envolvido em 3 projetos desse tipo, dos quais 2 fracassaram, e que ele tenha feito isso em apenas 50 anos de reinado. Outra questão intrigante é porque dentro da Grande Pirâmide existem 3 câmaras funerárias, considerando que a pirâmide deveria abrigar apenas um corpo, o do faraó. A hipótese apresentada para explicar a presença das 3 câmaras é a de uma mudança de projeto durante a construção. As 2 primeiras câmaras, a subterrânea e a da rainha, teriam sido abandonadas devido a alterações no projeto, e por isso não foram concluídas. Na verdade, essa hipótese sofreu um duro golpe em 1992, quando o engenheiro Rudolf Gutenbrink, graças a um pequeno robô de sua invenção, fez uma descoberta excepcional. Uma prova que reforça a tese da mudança de projeto é o comprimento dos dutos de ventilação que partem da Câmara da Rainha. Estes, segundo os egiptólogos, ficaram incompletos e por isso se estendiam apenas por alguns metros de altura. O robô criado por Gutenbrink, no entanto, desmentiu totalmente essa convicção. Após ser inserido nos dutos, ficou evidente que eles não estavam incompletos, mas se estendiam por mais de 60 metros, ultrapassando também a Câmara do Rei. Para entender por que essa descoberta desmonta a teoria da mudança de projeto, precisamos saber que a construção da pirâmide ia de baixo para cima, e que as câmaras, assim como todos os dutos, não eram escavados na pedra, mas resultavam do encaixe de rochas preparadas previamente. Portanto, se tivesse havido uma mudança de projeto, não faria sentido continuar construindo os dutos, seria apenas um enorme desperdício de tempo e recursos. Outro ponto controverso e fascinante diz respeito às formas e ao tempo de construção da Grande Pirâmide. Ao longo do tempo, várias hipóteses foram propostas. Uma hipótese sugere construir uma rampa linear que cresce conforme a estrutura é erguida. Mas se essa hipótese parece a mais simples, quando aplicada à realidade, apresenta enormes problemas. A pirâmide de Quéops hoje tem 138 metros de altura. Na época da construção, sua altura era de cerca de 146 metros. Imagine o quão longa essa rampa precisaria ser para ter inclinação suave e permitir que homens puxassem grandes blocos de calcário e granito. Além disso, a rampa precisava ser desmontada e reconstruída toda vez que a estrutura ficava mais alta. Podemos afirmar que a construção da rampa teria sido mais trabalhosa do que a própria construção da pirâmide. Outras teorias sugerem a construção de rampas em espiral, externas ou internas. Se essas hipóteses, em parte, resolvem o problema da dificuldade de construir uma rampa linear, ainda resta um ponto não muito claro: o tempo de construção. Diversos pesquisadores independentes, cujos links você encontra na descrição do vídeo, analisaram esse aspecto de forma muito detalhada. Vamos começar com um dado que conhecemos bem. Sabemos que a Grande Pirâmide é composta por 2.415.000 pedras. Os egiptólogos concordam que sua construção levou cerca de 20 anos. Agora vamos fingir que todo esse monte de pedras já está presente na base da pirâmide. Não vamos levar em consideração o tempo necessário para extraí-las da pedreira e para o transporte. Para colocar 2.415.000 blocos de pedra em 20 anos, seria necessário posicionar uma pedra a cada 4 minutos e 21 segundos, isso considerando um dia de trabalho de 24 horas. Se considerarmos só as horas de luz e que o canteiro operava, 12 horas diárias, seria preciso colocar uma pedra a cada 2 minutos. Agora, vamos admitir que a pirâmide foi construída com o uso de rampas, não importa se lineares, em espiral ou externas. Sabemos que um homem caminha em média a 4 km por hora, mas é preciso considerar a inclinação da rampa e o peso dos grandes blocos de pedra que precisavam transportar.
Tudo isso, obviamente, faz com que a velocidade média diminua, mas vamos fazer um cálculo por excesso e admitir que nessas condições a velocidade média seja de 2,5 km por hora. Agora vamos considerar uma rampa de 200 metros com uma inclinação de 6 graus. Nessas condições, um homem levaria cerca de 2 minutos e 30 segundos para subir a rampa e atingir cerca de 22 metros de altura. Com esse simples cálculo, já ultrapassamos bastante os 2 minutos previstos pelo cálculo anterior, e estamos considerando uma rampa linear que chega a 20 metros, mas sabemos que a pirâmide, na verdade, é muito mais alta. Além disso, não consideramos que provavelmente era necessário passar por corredores estreitos, contornar a pirâmide e lidar com calor, cansaço e condições ambientais. Obviamente, a tudo isso pode-se argumentar dizendo que os homens certamente não arrastavam uma pedra de cada vez, e isso é realmente verdade. Mas quantas pedras eles podiam realmente mover ao mesmo tempo, considerando as limitações de espaço das rampas e o risco de desabamentos? Vamos agora olhar para um exemplo concreto. Nos anos 60, durante a construção da represa de Assuã, 2 templos em Abu Simbel foram deslocados para evitar que fossem submersos. Esse projeto gigantesco exigiu a divisão dos templos em blocos de pedra de 20 a 30 toneladas cada um. Foram necessários 3 anos para concluir o trabalho, e ao final foram deslocados 1.035 blocos. Cada pedra exigiu cerca de 25 horas de trabalho. Vamos usar esses dados como referência e considerar apenas os maiores blocos da Grande Pirâmide, aqueles que pesam entre 25 e 70 toneladas, que sabemos ser apenas 2% das pedras que compõem a Grande Pirâmide. Vamos calcular isso considerando 12 horas de trabalho. Bem, seriam necessários 133 anos para colocar todas elas no lugar. A isso pode-se responder afirmando que os templos foram desmontados com absoluta precisão e que isso exigiu um trabalho mais preciso do que o realizado na Grande Pirâmide. Mas se pensarmos assim, não devemos esquecer que estamos comparando uma tecnologia dos anos 60 do século XX com uma de 4.000 anos atrás. Estamos falando de só 2% dos blocos necessários para construir a Grande Pirâmide. Também se pode argumentar que as pirâmides tinham uma prioridade maior em relação aos templos próximos à represa e que, portanto, para a construção da Grande Pirâmide era possível mobilizar muito mais força de trabalho. Isso também é verdade. Mas temos certeza de que a hipótese desse número incrível de homens usados para a construção da pirâmide é realmente tão óbvia assim? Isso, ao contrário, não podia paralisar o país e esgotar os cofres do Estado? Como vimos, os métodos que permitiram a construção das pirâmides estão longe de serem esclarecidos. Na verdade, no momento, há mais perguntas do que respostas. Mas há outra questão importante a ser resolvida. Para que serviam as pirâmides? O que se esconde nas profundezas dessas estruturas extraordinárias? Recentemente, o mundo da arqueologia foi abalado por uma descoberta incrível. Uma equipe japonesa, liderada pelo renomado egiptólogo. O egiptólogo Zahi Hawass revelou a existência de um túnel secreto com 9 metros de comprimento, escondido no coração da Grande Pirâmide de Gizé. O túnel estaria localizado acima da Grande Galeria e, segundo os egiptólogos, poderia ser a verdadeira câmara que contém os restos mortais do faraó, que, vale lembrar, até hoje nunca foram encontrados. Se essa é certamente uma descoberta revolucionária, não é nada comparado ao que afirmam ter descoberto os 2 pesquisadores italianos, Corrado Malanga e Filippo Biondi. 6 meses antes do anúncio da descoberta da equipe japonesa, eles publicaram os resultados de sua pesquisa na revista científica Remote Sensing. E não só identificaram acima da Grande Galeria o túnel encontrado pelo grupo de pesquisa japonês, mas também descobriram muitas outras salas, não apenas dentro da pirâmide, mas até mesmo a 100 metros abaixo dela. Para compreender bem a importância dessa descoberta, precisamos começar do princípio. Mas antes, vamos fazer uma pequena introdução. Neste vídeo, vamos apresentar a pesquisa dos 2 pesquisadores, sem abordar as críticas de parte da comunidade científica. E, em particular, vamos aprofundar as deduções que o professor Malanga apresentou sobre o uso que um antigo povo teria feito desse incrível monumento.
Além disso, para quem quiser se aprofundar e ter uma ideia própria e direta sobre o estudo do professor Malanga, na descrição do vídeo está o link da pesquisa publicada na Revista Científica. Malanga e Biondi, para realizar seu estudo, utilizaram o SAR, o radar de abertura sintética, aplicando a ele, porém, uma pequena mas genial modificação. O SAR, como muitos de vocês sabem, é uma tecnologia de radar avançada que utiliza o processamento de informações de radar para criar imagens de alta resolução da superfície terrestre. Uma antena de cerca de 6 metros instalada em um satélite se move por um percurso pré-definido, simulando uma antena maior e gerando imagens detalhadas da superfície. E permette di catturare immagini molto dettagliate della superficie della Terra. O radar funciona emitindo radiações eletromagnéticas que, ao se refletirem nos objetos, retornam ao satélite com informações detalhadas. Esse sistema é utilizado para medições ambientais. Por exemplo, é capaz de detectar as vibrações das geleiras terrestres com uma precisão milimétrica. O SAR, portanto, é uma tecnologia que já está em uso há bastante tempo, mas não é capaz de enxergar abaixo do solo terrestre. Como então os dois pesquisadores conseguiram? Segundo Malanga e Biondi, foi suficiente fazer uma pequena modificação no software. Com um truque que foi basicamente uma modificação no software dos programas utilizados, colocamos o radar em condições de poder olhar dentro da pirâmide. Tenham em mente que o que fazemos é modificar, comutar, um sinal eletromagnético em um sinal sonoro fonônico, ou seja, vibratório. Então, quando fazemos mais varreduras, mais sinais emitimos, mais informações retornam para nós do radar. Em poucos milionésimos de segundo, entre uma varredura e outra, conseguimos ver as diferenças de deslocamento da vibração do material. A pirâmide se torna assim um objeto transparente, porque os fônons penetram melhor em materiais como o granito, em comparação com as ondas eletromagnéticas que não conseguem atravessá-lo. Então, Malanga e Biondi, graças a esse sistema e a repetidas varreduras, conseguiram obter uma imagem detalhada do interior da pirâmide de Gizé, que se torna praticamente transparente e permite visualizar tudo o que ela contém. Utilizando essa técnica, é como se tivéssemos à disposição um modelo tridimensional da pirâmide, que pode ser virtualmente seccionado para examinar seu interior. Exatamente como se corta um bolo em várias fatias para examinar suas camadas. Se este é um breve resumo da tecnologia utilizada pelos dois pesquisadores, agora vamos nos concentrar no que eles afirmam ter encontrado escondido. O que se vê é algo incrível. Existem pelo menos 2 corredores que partem debaixo da pirâmide, a cerca de 100 metros de profundidade, e sobem como os 2 braços de um diapasão de pedra, e esses sobem e chegam até o nível do solo. Dentro da pirâmide existem 2 salas. Dessas 2 salas, partem outros 2 corredores, que vão a cerca de 100 metros de altura e que se unem em um único corredor. Desse corredor único, parte outro corredor, que circunda completamente aquela estrutura chamada ZED e que fica acima da sala, que é comumente chamada de Câmara do Rei. A Grande Pirâmide esconderia, portanto, em seu interior muitas outras salas ainda hoje desconhecidas. Mas não só isso. Inclusive, a 100 metros abaixo da pirâmide haveria estruturas misteriosas. Isso é o que os dois pesquisadores declaram ter identificado no subsolo e entre os blocos de granito da Grande Pirâmide. Esta é, sem dúvida, uma descoberta surpreendente que muda totalmente a ideia do que até hoje pensávamos saber sobre a Grande Pirâmide. Mas por que os antigos egípcios teriam construído essa incrível pirâmide? O professor Malanga tem uma explicação para tudo isso. Como vimos, uma série de corredores parte das profundezas e se eleva até cercar a Câmara do Rei e a estrutura chamada ZED. A Câmara ZED, ou Galeria ZED, é uma estrutura misteriosa sobre a qual ainda hoje se sabe pouco. Egiptólogos ainda não sabem se ela resulta de um processo produtivo ou se tinha função simbólica ou religiosa.
O pesquisador independente de Zed, Mário Pinkerli, já há alguns anos questionava essa estranha estrutura e havia proposto uma explicação bem diferente. Para Pinkerli, o Zed era o ponto crucial da Grande Pirâmide. Na verdade, a pirâmide teria sido construída para proteger a torre de granito, de origem muito antiga. Da Mesopotâmia, ela teria chegado ao Egito, onde inicialmente teria sido colocada sobre a pirâmide de Zoser, e só depois teria sido colocada dentro da Grande Pirâmide. O Zed, para Pinkerli, é um lugar onde o tempo e o espaço se modificam. Um lugar capaz de gerar ondas alfa, que se comunicam com os lobos frontais dos homens que eram colocados naquele sarcófago ou tanque que ainda hoje se encontra na Câmara do Rei, na Grande Pirâmide. Veja, a tese do professor Malanga, surgida após a descoberta dessas misteriosas estruturas localizadas dentro da Grande Pirâmide e em seu subsolo, de certa forma se aproxima da de Pinkerli. A pirâmide de Gizé seria, segundo o professor, a casa da vida, um lugar onde o faraó ia para se curar e se regenerar. A estrutura Zed seria então um dispositivo acústico que, através de um sistema de filtros, direcionaria as ondas sonoras geradas pelo vento para a sala abaixo. Essas ondas, de acordo com várias simulações computadorizadas feitas pelo professor, seriam direcionadas exatamente para a cabeça de uma pessoa situada dentro da cuba de granito colocada na Câmara do Rei. Além disso, ainda segundo o professor Malanga, para amplificar as propriedades curativas das baixas frequências produzidas pela estrutura de granito, a pirâmide teria sido preenchida com água, através da qual as ondas sonoras seriam amplificadas e regenerariam ou curariam o faraó, aumentando sua longevidade. O faraó, com essa vibração, vamos chamá-la de curativa, era regenerado. Se estivesse doente, era curado e se tornava mais longevo. Tanto é verdade que a verdadeira história, não aquela contada pelos egiptólogos, mas a verdadeira história registrada na Pedra de Palermo ou no Papiro de Turim, mostra que nós perdemos 27 mil anos da história egípcia, quando os primeiros faraós viviam 9 mil anos. Ptah, o primeiro faraó Deus, vive 9 mil anos. O segundo faraó Deus, Ra, vive e reina por 1000 anos. Claramente, tudo isso vai contra qualquer reconstrução da egiptologia oficial e pode parecer apenas fruto de uma mente fantasiosa. Devemos realmente descartar assim a pesquisa do professor Malanga? Nos últimos anos, 2 grupos de pesquisa fizeram descobertas científicas curiosas. Vamos conhecê-las juntos. A primeira foi realizada por uma equipe de pesquisadores internacionais que envolveu engenheiros, arquitetos e arqueólogos, e que estudou a velocidade dos processos de aquecimento e resfriamento da Grande Pirâmide, através do uso de varreduras térmicas. Os pesquisadores, ao analisar os dados, descobriram algo muito peculiar. Eles de fato notaram que o conjunto de blocos de pedra que compõem a Grande Pirâmide, em sua parte frontal, apresenta um comportamento uniforme, enquanto 3 pedras em particular apresentam temperaturas mais elevadas. Essa anomalia térmica intrigou os cientistas por muito tempo, que chegaram à conclusão de que isso pode ser explicado pela presença de correntes internas ou de cavidades sob a superfície da grande estrutura. O di cavità sottostanti la superficie della Grande Piramide. Considerando que as cavidades não retêm o calor como a rocha ou o solo, isso abre a porta para várias possibilidades, incluindo a presença de elementos estruturais abaixo da camada superficial, que podem levar a espaços ou locais atualmente desconhecidos. Essa descoberta parece, portanto, validar o que é afirmado por Malanga e Biondi. Seja que dentro da pirâmide existam outras salas, seja que abaixo dela existam 2 estruturas que se estenderiam por cerca de 100 metros. Outra descoberta curiosa foi feita pelos físicos da Universidade ITMO, em São Petersburgo, cujos resultados foram posteriormente publicados na revista científica Journal of Applied Physics. Neste estudo, os pesquisadores afirmam ter detectado uma característica muito estranha na Grande Pirâmide. Com certa surpresa, os físicos notaram que a Grande Pirâmide de Gizé consegue concentrar energia eletromagnética, mais precisamente as ondas de rádio, em locais específicos da pirâmide. Em particular, na Câmara do Rei, na da Rainha e na Câmara Inacabada, localizada na base.
Essa descoberta levou os cientistas a projetar nanopartículas inspiradas na estrutura da Grande Pirâmide. Estruturas piramidais que produzem efeito similar na óptica. Efeito que hoje seria utilizado para obter células solares mais eficientes. Essas características particulares, encontradas nas pirâmides egípcias, podem ser o testemunho de uma civilização antiga e evoluída que viveu em uma época remota. Indícios de uma civilização antiquíssima e misteriosa, afinal de contas, encontramos em vários lugares do planeta. Basta pensar em Cusco, em suas incríveis pirâmides e em seus enigmáticos muros megalíticos, em Pumapunku ou na extraordinária descoberta de Göbekli Tepe. Mas, se esses são apenas alguns exemplos de lugares cheios de fascínio e mistério, para apoiar quem acredita que existiu uma civilização antiquíssima em um passado muito distante, existe uma vasta literatura. O relato de uma antiga catástrofe que destruiu o mundo antigo está presente em quase todas as culturas do mundo. O relato de antigos sábios, portadores de conhecimentos, que viajam pelo mundo para difundir seu saber aos povos que sobreviveram a uma catástrofe global, encontramos nos textos de várias culturas. Por exemplo, esses são chamados de Anunnaki na cultura da antiga Mesopotâmia, de descendentes de Horus no Antigo Egito, ou de vigilantes nas populações da América do Sul. Algo extraordinário ocorreu na história recente do nosso planeta, confirmado até pela ciência oficial. As perfurações realizadas no gelo da Antártida confirmaram que, há cerca de 13 mil anos, houve um aumento repentino de poeira, metais e outros detritos na atmosfera do nosso planeta. Todos esses elementos parecerão um evento de antiga cultura, é uma antiga cultura. Esse impacto tremendo teria causado, além de um evento destrutivo em escala global, uma mudança radical no clima com um resfriamento brusco que teria causado a extinção em massa de inúmeras espécies de animais e plantas. Esse período, chamado Dryas recente, teria durado cerca de 1000 anos. Depois, de repente, por um evento ainda não esclarecido, nos 100 anos seguintes, o clima teria aquecido e se estabilizado nos níveis atuais. Se houvesse uma civilização avançada antes desses eventos, hoje encontraríamos seus vestígios. Como dissemos anteriormente, se olharmos para os textos antigos, na verdade encontramos várias referências e indícios que levam a crer que tudo isso pode ter sido possível. Uma civilização antiga pode ter sido destruída por esses eventos terríveis, mas não foi extinta. Os sobreviventes viajaram pelo mundo e tentaram transmitir seus conhecimentos a todos aqueles povos menos evoluídos que haviam escapado da catástrofe. Testemunhos desse tipo, como sabemos, encontramos no Antigo Testamento da tradição cristã, na mitologia e nos textos sagrados indianos, nos textos sumérios e no mito da Atlântida citado por Platão. No Ramayana, o texto sagrado hindu, encontramos, por exemplo, escrito: O céu ficou tingido de vermelho e a terra tremeu. Uma chuva de fogo caiu do céu. O mundo inteiro foi destruído. Os mesmos elementos encontramos, por exemplo, no livro Popol Vuh, da tradição maia, onde se narra a destruição do primeiro mundo. Veio uma inundação que destruiu a terra. O céu escureceu e a terra tremeu. Os homens se dispersaram e sua língua se confundiu. Se estes são apenas 2 exemplos da tradição mitológica de 2 culturas do mundo antigo, encontramos testemunhos de cometas, animais extintos e inundações nas representações rupestres de todo o mundo, como por exemplo na França, na caverna de Lascaux, em Val Camonica, na Itália, nos petróglifos de Sego Canyon, nos Estados Unidos, ou em alguns pilares encontrados no sítio de Göbekli Tepe, na Turquia. A datação precisa dessas inscrições é incerta, mas sua associação com a era do Dryas recente é baseada em fatores como o estilo, o conteúdo das inscrições e a datação. Algumas dessas inscrições foram de fato datadas graças à técnica do radiocarbono e forneceram uma idade precisa de sua realização, que coincide perfeitamente com o período do Dryas recente.
Como acabamos de ver, existem múltiplos testemunhos que narram sobre uma civilização anterior às conhecidas, assim como a representação de um evento catastrófico que pôs fim a essa civilização. Mas como dissemos no início do vídeo, hoje nossa pesquisa se concentra na análise daqueles marcadores tecnológicos que provam a existência de uma tecnologia superior, em épocas em que não era possível que essa estivesse difundida. Vamos então voltar ao Egito e nos dirigir a Saqqara. Em Saqqara, encontramos a pirâmide de Djoser, que é considerada pelos egiptólogos a pirâmide egípcia mais antiga que sobreviveu até os dias de hoje. A pirâmide está situada a nordeste de Mênfis, a antiga capital do Egito, e segundo as reconstruções oficiais, remonta à terceira dinastia, portanto, a 2686 a.C. Saqqara também é famosa pelo Serapeu, um templo subterrâneo dedicado ao deus Apis. Dentro das galerias localizadas sob o templo, foram encontrados enormes sarcófagos feitos de blocos de granito que pesam até 70 toneladas. Esses foram descobertos em 1851 por Auguste de Mariette, um arqueólogo francês. E de acordo com as reconstruções oficiais, os sarcófagos deveriam conter os corpos de touros mumificados. Mas, na verdade, nunca foi encontrado nada dentro deles, e o local permanece até hoje envolto em mistério. Mas os sarcófagos do Serapeu de Saqqara não são o único mistério presente no local. Algo muito mais simples e, em certos aspectos, banal, coloca em xeque as reconstruções dos egiptólogos e pode representar aquele marcador tecnológico que estamos procurando. Estamos nos referindo aos vasos do faraó Djoser, uma coleção de cerca de 40 mil vasos que o soberano do país do Nilo, famoso pela pirâmide de degraus de Saqqara, construída para ele pelo arquiteto Imhotep, teria reunido por volta de 2800 a.C. Mas o que esses vasos têm de tão especial? Antes de analisar os dados técnicos que tornam essas peças únicas, é fundamental lembrar que, ao longo de sua história, a humanidade predominantemente moldou vasos utilizando materiais dúcteis, como argila, terracota e vidro soprado. Às vezes, usou-se materiais mais resistentes, como o alabastro, que ainda é relativamente fácil de trabalhar. Geralmente, os artesãos utilizam o torno para dar aos vasos a característica forma arredondada que todos nós conhecemos. A particularidade desses artefatos encontrados em Saqqara é que não só não podem ter sido feitos com o torno, mas também não são feitos com esse tipo de material. A maioria deles, na verdade, é feita de granito e até mesmo de diorito, e isso, que pode parecer um detalhe sem importância, muda totalmente a questão. Para entender bem a importância da questão, precisamos recorrer à escala de Mohs, ou seja, a escala que classifica a dureza das pedras. Essa escala foi criada pelo geólogo alemão Friedrich Mohs em 1812 e utiliza 10 minerais de referência, cada um dos quais pode riscar minerais de dureza inferior e pode ser riscado por aqueles de dureza superior. A dureza nessa escala é definida por como o mineral pode resistir à abrasão ou à deformação e vai do valor mais baixo, um correspondente ao talco, até o valor mais alto, 10 atribuído ao diamante, o mineral natural mais duro conhecido. A escala segue esta ordem e classifica do mais macio ao mais duro: talco, gesso, calcita, fluorita, apatita, feldespato ortoclásio, quartzo, topázio, coríndon e, por fim, diamante. O diorito, que é o material utilizado para fazer os vasos encontrados na coleção de Djoser, está entre a 6ª e a 7ª posição na escala de Mohs. Para ter uma ideia da dureza do material com que esses vasos são feitos, basta pensar que o aço nessa escala está na 4ª posição. Isso significa que uma ponta de aço não é capaz de riscar o diorito. Claramente, estamos falando de dureza e não de resistência. Deve ficar claro que, se batermos um vaso de diorito com um martelo, ele se quebra em 1000 pedaços, enquanto isso não acontece com um objeto feito de aço. A dureza, portanto, é outra coisa, e no caso do diorito, ainda hoje teríamos dificuldade em fabricar artefatos semelhantes. O diorito, ou o próprio granito, são frequentemente usados para fazer estátuas ou esculturas.
Mas a confecção de um vaso, mesmo que aparentemente possa parecer mais simples, é uma operação muito mais complexa. Se de fato já é complicado trabalhar esses materiais por fora, trabalhar materiais tão duros por dentro, pensem no interior de um vaso, torna-se quase impossível. Se então, como nos vasos de Djoser, eles aparecem com o gargalo estreito e alongado, enquanto o corpo é largo, ainda hoje é impossível compreender como um povo primitivo conseguiu trabalhá-los. A única possibilidade é que tenham sido utilizados utensílios com pontas ou escovas feitas de quartzo, esmeralda ou diamante. Segundo arqueólogos, os antigos egípcios que viveram há milhares de anos não tinham ferramentas avançadas. Além disso, essa técnica não se aplica a vasos com gargalo muito estreito ou corpo muito largo em relação ao gargalo. Supondo, hipoteticamente, que os habilidosos artesãos egípcios tivessem se dedicado com extraordinária dedicação ao uso de pó de quartzo para modelar os vasos, ainda permanece o enigma de como eles poderiam esculpir o interior do próprio vaso. Fica evidente que, por limitações técnicas intrínsecas, o espaço vazio dentro do vaso não poderia ser maior em largura do que o diâmetro do gargalo do vaso. Mas esse não é o único problema que se encontra. Observando os vasos, nota-se que eles têm uma redondeza perfeita, como aquela que é dada pelos mestres oleiros que usam o torno. Mas obter uma forma tão perfeitamente arredondada, esculpindo a pedra, é uma operação impossível. Além disso, o que surpreende também são as finíssimas incisões que, segundo a opinião de vários especialistas, teriam sido feitas com pontas minúsculas, do incrível tamanho de 0,12. Enfim, os vasos de Djoser são um extraordinário quebra-cabeça, e a esta altura é inevitável perguntar-se por que os antigos egípcios faziam objetos de uso comum com uma pedra tão dura e difícil de trabalhar. Será que esses objetos tinham usos ou propósitos que não conhecemos? Outro aspecto particular é que os vasos mais antigos, ou seja, aqueles atribuídos às dinastias mais remotas, são feitos de diorito. Os das dinastias recentes usam materiais mais macios, como se a técnica ou o propósito dos vasos antigos tivesse sido perdido. Mas esse não é um aspecto novo na antiga cultura egípcia. Também vemos isso nas pirâmides, onde constatamos que aquelas com uma construção mais complexa são atribuídas às dinastias mais antigas. Basta pensar na Grande Pirâmide de Gizé, enquanto as atribuídas às dinastias mais recentes parecem muito menos elaboradas, e de muitas delas hoje restam apenas montes de pedras. E se admitíssemos que as pirâmides não são, como afirmam os egiptólogos, os túmulos onde os faraós eram enterrados, mas que elas tinham funções que desconhecemos, é plausível que os vasos de Djoser não sejam simples recipientes, mas que suas incríveis peculiaridades tivessem motivações precisas, das quais não temos conhecimento. Isso explicaria outro fato pouco claro: o local onde esses extraordinários artefatos foram encontrados. A pirâmide de Djoser se destaca das outras por sua forma singular em degraus, uma verdadeira anomalia em relação às pirâmides regulares às quais estamos acostumados. Mas o aspecto que a torna ainda mais enigmática e que muitos não conhecem é o complexo subterrâneo que se esconde sob ela. Uma rede de galerias se estende por cerca de 6 quilômetros, ramificando-se a partir de uma câmara central situada a 28 metros de profundidade e com um diâmetro de cerca de 7 metros. Os egiptólogos acreditam que essas câmaras e salas subterrâneas eram destinadas ao sepultamento do faraó Djoser. Mas é desnecessário acrescentar que nunca foi encontrado o corpo do faraó em seu interior, nem artefatos que possam indicar de forma inequívoca que essa estrutura tinha um propósito funerário. Foi encontrado algo bem diferente em suas profundezas, mais precisamente em 1920, quando a exploração dos poços mais profundos, a cerca de 50 metros abaixo da terra, levou à descoberta de um tesouro inesperado: os 40 mil vasos de pedra de diferentes formas e tamanhos, dos quais falamos até agora. Esses artefatos permaneceram perfeitamente conservados por milhares de anos, mas por que escondê-los nas profundezas do subsolo da pirâmide?
Para que serviam esses vasos? Encontramos uma possível pista nas inúmeras histórias de mortes misteriosas, infortúnios implacáveis e eventos inexplicáveis que atingiram todos que ousaram perturbar o descanso eterno dos faraós. O caso mais famoso é sem dúvida o de Tutancâmon, cuja maldição se tornou uma lenda em todo o mundo, envolvendo o antigo Egito em mistério e alimentando teorias inquietantes. Em 1922, após anos de pesquisa, o arqueólogo britânico Howard Carter descobriu a tumba de Tutancâmon, o faraó que viveu durante a 18ª dinastia e morreu com apenas 19 anos de idade. O reinado de Tutancâmon foi muito breve. Sua vida terminou jovem por uma doença misteriosa, mas ele tornou-se um dos faraós mais conhecidos do Antigo Egito após a descoberta de sua tumba intacta por milênios. Mas não só isso. Uma terrível lenda diz que todos aqueles que tiveram contato com essa descoberta extraordinária foram atingidos por uma maldição que os levou à morte em pouco tempo. E isso aconteceu exatamente poucas semanas após a descoberta, quando Lord Carnarvon, o financiador da pesquisa de Carter, morreu devido a uma doença não especificada que se manifestou com sintomas de envenenamento do sangue e pneumonia. Mas essa foi só a primeira de várias mortes misteriosas que atingiram pesquisadores, saqueadores de tumbas e operários que trabalharam no sítio arqueológico. A ligação entre essas mortes misteriosas e a maldição que os antigos egípcios previam para quem violasse esses locais sagrados? Segundo o pesquisador Ross Fellow, sim, e a causa seria atribuída a um envenenamento por radiação que atingiria todos que participaram da descoberta da tumba de Tutancâmon. Mas não apenas esses. Muitos homens e mulheres, de fato, teriam pago com a própria vida por sua sede de conhecimento. O próprio Carter, por exemplo, morreu alguns anos após a descoberta devido a um linfoma agressivo. Claramente, a teoria de Fellow é sem dúvida extraordinária, mas, como veremos a seguir, não é fruto de simples suposições, e sim apoiada por fatos e dados concretos, que, temos certeza, vão chamar sua atenção e não vão deixá-lo indiferente. Aqueles que violarem esta tumba encontrarão a morte por uma doença que nenhum médico pode diagnosticar. Um estudo realizado entre 1999 e 2005 mostrou como a incidência de tumores hematopoéticos, ou seja, aqueles que têm entre as causas primárias a exposição à radiação, é percentualmente maior no Egito do que em qualquer outro país com as mesmas condições ambientais. Essa incidência foi vagamente atribuída a fatores ligados ao estilo de vida moderno, como a dieta e os poluentes industriais. No entanto, essa visão foi firmemente refutada por evidências provenientes do Antigo Egito. Estudos forenses confirmam de fato uma incidência inesperadamente alta de tumores hematopoiéticos também no Antigo Egito. As análises de esqueletos provenientes de vários lugares e períodos revelaram exemplos de múltiplas lesões osteolíticas por mieloma, doenças degenerativas articulares, porosidade craniana e carcinoma nasofaríngeo em taxas muito mais elevadas do que nas populações modernas. Isso, segundo a opinião de vários pesquisadores, refuta firmemente que esse tipo de tumor possa ser considerado apenas uma doença moderna. Um estudo adicional analisou as causas de morte de cerca de 500 egiptólogos que trabalharam em sítios arqueológicos em um período de tempo entre 1800 e os anos 2000. Da análise desses dados, surgem muitas mortes precoces e súbitas, e entre elas encontramos também várias vítimas ilustres. Além dos já citados Carter e Carnarvon, encontramos Jean-François Champollion, famoso por suas traduções, que passou muitos anos estudando os textos dentro das pirâmides de Saqqara, até que, em 1932, morreu, aos 41 anos, por exaustão e apoplexia, junto com 5 de seus companheiros. Auguste Mariette, pioneiro das escavações em Saqqara, sofreu de várias doenças e quase cegueira antes de colapsar por uma hemorragia violenta e morrer aos 59 anos. O eminente egiptólogo britânico Walter Bryan Emery passou muitos anos escavando em busca de artefatos, até que ele desmaiou dentro de uma tumba em Saqqara e morreu em poucas horas. O arqueólogo americano George Reisner
passou anos escavando as mastabas de Gizé, até que, aos 75 anos, desmaiou dentro da Grande Pirâmide e morreu por provável envenenamento. Entre as mortes suspeitas, destaca-se a de um dos personagens históricos mais famosos da humanidade, Napoleão Bonaparte. Provavelmente trata-se apenas de uma impressão ou apenas de uma curiosidade histórica. Mas Napoleão Bonaparte realmente liderou uma expedição militar e científica ao Egito, durante a qual explorou suas antigas ruínas. E, segundo alguns relatos, chegou até mesmo a passar a noite dentro da Grande Pirâmide. Napoleão morrerá aos 51 anos após sofrer por meses com náuseas, vômitos, dores abdominais e coágulos sanguíneos que a autópsia pós-morte atribuirá a um câncer no estômago. Repetimos novamente que isso pode ser apenas uma sugestão, mas os dados analisados neste estudo mostram que, dos 500 casos de pesquisadores que trabalharam ativamente em alguns sítios do Antigo Egito, nada menos que 119 morreram de doenças súbitas e não totalmente esclarecidas. A isso devemos acrescentar que a causa exata da morte, especialmente nos casos mais antigos, muitas vezes não era registrada ou era associada a sintomas genéricos relatados pelo paciente, em vez de um exame forense preciso. A isso deve-se acrescentar ainda que certos tipos de tumores não eram conhecidos na antiguidade. A leucemia, por exemplo, só foi definida em meados do século XIX e o linfoma apenas no final do século XIX. Então, o que esses dados mostram? Pesquisadores envolvidos em descobertas no Antigo Egito foram vítimas de envenenamento por radiação não especificada? Ou são apenas simples coincidências? Para entender melhor a questão de Fellows, é preciso analisar algumas peculiaridades da antiga civilização egípcia. No Antigo Egito, a morte não era simplesmente um fim, mas uma passagem para outra existência, um reino divino onde o faraó, como Osíris, o deus solar, se unia aos deuses. A mastaba, a monumental tumba em forma de pirâmide truncada, era o local sagrado onde esse evento milagroso ocorria. Segundo a lenda, Osíris, depois de ter sido morto pelo irmão Sete, ressuscitou graças à intervenção da esposa Ísis e do filho Horus. Seu corpo passou por rituais mágicos e foi colocado em um caixão de pedra. Transformado em luz incandescente, Osíris ascendeu ao céu, reunindo-se com o Pai. Esta é uma interpretação religiosa e humanizada de um ritual antiquíssimo, que, em essência, reinterpreta algo que talvez os antigos egípcios não conseguiam compreender plenamente. O corpo de Osíris, de fato, durante a preparação para o ritual, era alimentado com supostos bolos e cerveja, depois era colocado dentro de uma câmara de pedra, onde magicamente se transformava em luz incandescente e ascendia ao céu para se unir ao Deus Pai. Os egípcios mais antigos do Antigo Império acreditavam que esse processo era literal e fisicamente real, realizado por meio de alquimia ou magia, e que não podia ser compreendido pelo homem comum. Após a interrupção do primeiro período intermediário, os egípcios comuns herdaram a literatura funerária do Antigo Império, que dizia conter grandes segredos. Textos antigos realmente alertavam para não revelar seus mistérios. Não mostre isso a mais ninguém. Este é um verdadeiro mistério que nenhum homem conhece em lugar algum. O Livro dos Mortos também fazia uma distinção entre os reis anteriores do Antigo Império e a humanidade comum, que era caracterizada como gente comum. O meio que permitia essa transformação e a ascensão ao céu era o eflúvio invisível contido nas oferendas mágicas. Osíris, por exemplo, declara nos textos dos sarcófagos: Tenho poder por meio das oferendas, avanço por meio do eflúvio, por meio da magia, tome o eflúvio, assim você não ficará inerte. Procedo do fogo ardente, comi a magia dos espíritos da comida mágica. As almas estão em mim, as sombras estão em mim. Estou transformado em espíritos poderosos. Eu brilho no sol, pelo eflúvio. Eu sou o antigo. Minha alma possui o poder em sua forma primordial. Nos textos funerários egípcios, essas oferendas eram chamadas de cefal, um alimento mágico que assume um papel crucial no processo de ressurreição do faraó. Descrito como bolos e cerveja, ou pão e leite, esse alimento não era apenas uma oferta ritual, mas um elemento chave para a transformação do corpo do soberano.
Entre os alimentos mágicos, os bolinhos de açafrão tinham uma importância especial. Simbolizando o olho de Horus, o deus do céu, esses bolinhos eram oferecidos a Osíris para nutrir sua alma e prepará-la para sua jornada rumo à eternidade. Nos textos dos sarcófagos, uma série de feitiços descreve em detalhes a preparação e o consumo desse alimento mágico. O eflúvio, uma substância energética proveniente do alimento, era associado ao movimento do sol e era administrado em porções específicas. Mas que alimento mágico era esse capaz de fazer a alma do faraó transcender ao céu? Surpreendentemente, alguns pesquisadores encontraram uma curiosa analogia entre a descrição do cefal, mencionado nos textos egípcios e considerado alimento mágico, e os processos da tecnologia nuclear moderna. O yellow cake, o minério bruto de urânio 235, o principal combustível nuclear, de fato apresenta características semelhantes ao alimento mágico descrito nos antigos textos. No entanto, o yellow cake bruto não é suficiente para causar uma reação nuclear e precisa ser enriquecido a uma concentração superior. Esse procedimento faz com que, ao ser consumido, ele se torne um líquido leitoso e frio. Esse aspecto leitoso parece ser descrito de forma críptica nos textos dos sarcófagos, onde o processamento lembra a purificação do alimento mágico e sua preparação para o consumo por Osíris. Osíris recebia o fluido leitoso do seio de Ísis. Ele recebia o eflúvio da bebida fria, o eflúvio da decomposição. A bebida fria é sua, o eflúvio é seu, os poderes estão nele. O corpo do faraó, então, nutrido com esses elementos específicos, teria desencadeado uma reação que desenvolveria uma luz violenta e um calor extremo. As provas físicas encontradas dentro da Grande Pirâmide, surpreendentemente, parecem apoiar essa teoria incrível. As paredes internas da Câmara do Rei foram inicialmente descritas como mármore polido, porque refletiam a luz das tochas dos exploradores. Mas, na verdade, depois se entendeu que era granito vitrificado devido a uma fonte de calor extremo. O sarcófago de pedra é feito de granito cinza comum, mas sua superfície tem uma cor marrom escura incomum, como se tivesse sido queimada por um calor intenso, e as bordas mostram sinais de fusão. Esse calor, segundo alguns estudiosos, poderia ter sido gerado por uma reação nuclear desencadeada pelo cefal. Essa tecnologia baseada em urânio também teria gerado resíduos radioativos, que teriam sido tratados por meio de sepultamento, e existem evidências textuais e físicas dessa prática. Na lenda egípcia, disse que após a morte de Osíris, seus restos foram postos em um caixão de chumbo e sepultados em grande profundidade sob a água. Essa descrição é coerente com a estrutura da chamada tumba de Osíris em Gizé, que consiste em um poço vertical de 30 metros de profundidade, cheio de água, no fundo do qual havia um sarcófago de dacito pesando cerca de 40 toneladas. As caixas de basalto no segundo nível, a cerca de 20 metros de profundidade, foram examinadas com o contador Geiger e foram encontradas intensamente radioativas, especialmente em seu interior. Também em Gizé, e especificamente nos depósitos, no subsolo, no Vale de Chefrém. E no segundo nível do poço da tumba de Osíris, do qual acabamos de falar. Foram identificados níveis incomumente altos de radiação, enquanto em várias tumbas subterrâneas em Saqqarah foi identificado radônio, ou seja, um gás radioativo, emitido durante as fases de decaimento do urânio. Esses níveis radioativos, que são considerados superiores à radioatividade normal presente no solo, sugerem que esses locais poderiam realmente ter sido usados para o armazenamento de resíduos radioativos. E, sem dúvida, convidam a realizar análises adicionais. Essa tese também parece ser confirmada pelos textos antigos encontrados no Egito, onde se afirma claramente que o corpo de Osíris, ou melhor, o que restava dele, deveria ser considerado material de descarte. E a humanidade é alertada a se afastar desses restos, pois estariam presentes espíritos nocivos. Mas o estudo de Fellows não para por aí. Ele vai em busca de mais evidências e analisa as mastabas, as tumbas monumentais utilizadas durante as primeiras fases da civilização egípcia.
As tumbas mastaba do Antigo Egito são um enigma intricado e aparentemente não tem nada daquilo que poderíamos esperar de uma sepultura. Nada de múmias, nada de esqueletos, nada de enxovais funerários elaborados. No início, eram apenas buracos simples no chão. Depois, com o passar do tempo, transformaram-se em verdadeiros monumentos. Estruturas retangulares elevadas, com 2 cômodos internos e um poço profundo que levava-se a uma câmara sepulcral subterrânea. Mas o mais estranho é que essas mastabas eram todas iguais. Não importava o quão importante fosse o falecido, sua tumba sempre tinha o mesmo aspecto, idêntico. E também não havia decorações, pelo menos no começo, apenas pedras simples, desprovidas de qualquer ornamento. Os arqueólogos encontraram de tudo nas mastabas: estátuas, objetos de uso cotidiano, até mesmo oferendas votivas, mas nem sinal de uma múmia, de um esqueleto ou de um osso. Então, para onde foram os corpos? A própria etimologia do termo mastaba pode, no entanto, nos fornecer mais uma pista. Em árabe, o termo mastaba significa banco ou banqueta, associação originada dos primeiros arqueólogos europeus, que usavam nomes dados pelos trabalhadores locais. No entanto, a forma e a função dessas estruturas não se parecem em nada com um banco. Isso levou os pesquisadores a aprofundar os estudos, que revelaram que mastaba derivaria do persa antigo benk, que significa bunker ou abóbada. Um termo que certamente se adapta melhor a essas estruturas, que apresentam espaços subterrâneos e câmaras escondidas. Além disso, bank não se refere a um banco no sentido de assento, mas sim a um local seguro para guardar algo precioso ou perigoso. A função primária e original das mastabas egípcias era a conservação de grandes quantidades de oferendas em recipientes de cerâmica por um longo período de tempo. Com o tempo, desenvolveu-se a crença de que essas oferendas, como cerveja ou vinho, eram destinadas aos rituais religiosos, para aplacar os deuses ou auxiliar os mortos em sua jornada ao além. No entanto, essa interpretação foi influenciada pelas práticas religiosas posteriores e pelos egiptólogos do período eurocristão, que interpretaram erroneamente as representações de procissões como cerimônias fúnebres. Na verdade, as oferendas originais não eram bebidas e não eram apresentadas de forma cerimonial em um altar, mas simplesmente acumuladas nas câmaras subterrâneas. Um caso emblemático, por exemplo, é o da mastaba, que ficava em Saqqara e que foi ampliada para uma estrutura de vários níveis, muito maior, e que hoje conhecemos pelo nome de Pirâmide de Djoser. Durante o reinado do faraó Djoser, milhares de vasos foram transferidos de Ábidos para Saqqara, para um novo depósito colocado sob a pirâmide de degraus. Essa mudança não foi uma obra cerimonial, mas sim uma operação em larga escala, chamada de reabastecimento. Em poucas palavras, era como se o sítio de Ábidos, onde esses misteriosos vasos eram antigamente guardados, tivesse se deteriorado ao longo dos séculos e precisasse ser substituído. Isso resultou na movimentação de cerca de 40 mil vasos para túneis profundos sob a pirâmide de Djoser. Essa operação é descrita na Estela da Fome, onde se conta que o faraó Djoser salvou o país de uma terrível fome, agravada por uma peste que estava levando o povo à morte. Mas o que causou essa peste? Existe alguma correlação com o sítio de Ábidos, onde estavam os misteriosos vasos? O estudo que estamos analisando pode, no entanto, nos fornecer uma resposta mais realista. Os vasos provavelmente não tinham comida, mas sim algum tipo de lama ou argamassa. Esse tipo de lama talvez fosse o resíduo radioativo causado pelo uso de urânio durante os rituais de ascensão ao céu. A misteriosa epidemia no reinado do faraó Djoser foi causada pelo lodo radioativo que escapou do sítio de Abido. E esse foi o verdadeiro motivo para esses vasos serem feitos de um material tão duro e difícil de trabalhar como a diorita. Para responder a essas perguntas, a pesquisa de Fellows propõe revisar a interpretação de antigos símbolos das etiquetas dos vasos de Ábido. Porém, antes de analisarmos essa simbologia, é preciso uma introdução. A física moderna distingue 2 tipos de radiações: as partículas alfa e beta e os raios gama.
As partículas alfa são relativamente grandes, lentas e pouco penetrantes. As partículas beta são muito pequenas, altamente ativas e moderadamente penetrantes. Os raios gama só se movem em linhas retas. Eles são altamente penetrantes e muito prejudiciais para a medula óssea, e sua exposição causa tumores hematopoiéticos. O antigo sistema egípcio apresentava dois tipos de alma, que surgiam dos restos do corpo morto de Osíris: o Ba e o Ka. O Ba era inicialmente representado como o símbolo abstrato de um pássaro. As etiquetas nos vasos de Abido diferenciavam dois tipos de pássaros que, curiosamente, lembram as atuais denominações das radiações alfa e beta. Seguindo essa lógica, podemos dizer que a radiação alfa era representada como um ganso grande e lento, enquanto a radiação beta era representada como um pássaro pequeno e ágil, frequentemente ilustrado enquanto foge pelo poço vertical da mastaba. O Ka, que podemos associar aos raios gama, era considerado muito mais poderoso e perigoso. Primeiro, era retratado como cabeça de serpente e depois como braços e mãos humanas erguidas. Como sabemos, os resíduos radioativos são muito perigosos, também porque duram muito tempo, como o tecnécio, que tem um tempo de decaimento de 211 mil anos. É novamente curioso notar como os desenhos nas mastabas egípcias mostram grandes números de aves específicas. Por exemplo, 111 mil pombas, 11 mil e 11.100 aves genéricas, ou 120 mil patos ou gansos. Esses grandes números sugerem a existência de um código que indica a duração de vida prevista de todos os resíduos armazenados nos poços da mastaba. Outro fato interessante é que na mastaba, a câmara sepulcral era deslocada em relação ao poço, como para limitar a fuga dos raios gama, que, como vimos, só se movem em linha reta. Os murais da mastaba também mostravam alguns pássaros Ba menores que escapavam pelo poço vertical. Na cobertura elevada, a câmara interna estava posicionada diretamente acima da câmara sepulcral subterrânea. Essa era a distância mais curta para detectar possíveis vazamentos de raios gama. Essa câmara continha um símbolo K, indicando que era para o Ka. A câmara também era ventilada por pequenos orifícios na parte superior e era usada para abrigar pássaros vivos que funcionavam como canários em minas. Para detectar possíveis vazamentos de Ka, vários textos mencionam a entrega contínua de pássaros vivos à mastaba, provavelmente o ibis sagrado. O historiador Joséfo Flávio, por exemplo, registrou que os antigos egípcios usavam ibis em gaiolas para detectar as cobras malignas. Os pássaros são conhecidos por sua grande sensibilidade à radiação. Seguindo todas essas pistas, podemos chegar a supor que a mastaba foi projetada para armazenar e gerenciar de forma segura resíduos radioativos por milhões de anos. Sua estrutura e funcionamento parecem, de fato, ser resultado de um profundo conhecimento da radioatividade e de seu perigo. A câmara funerária profunda, de fato, foi escavada a 30 metros de profundidade na rocha, para criar uma barreira física contra o vazamento de radiações, em particular os raios gama. Os resíduos radioativos eram contidos em vasos de pedra muito dura e densa, semelhantes a sarcófagos, isso, muito provavelmente, para impedir o vazamento das radiações penetrantes. A segunda câmara externa continha uma espécie de prateleira usada para apresentar oferendas alimentares. Esta era uma segunda estratégia engenhosa para detectar a presença de radiações gama esterilizantes. Se de fato o alimento colocado na prateleira não se decompunha normalmente, era um sinal claro de radiações perigosas. As tumbas da primeira e segunda dinastia em Ábidos parecem mais simples. Muitas vezes são apenas buracos rasos, com pouca ou nenhuma cobertura. Como várias evidências parecem sugerir, foi justamente essa pouca proteção que teria levado a vazamentos radioativos. Para confirmar tudo isso, vários textos egípcios mencionam Ábidos como o local de refino e enriquecimento do fluxo mágico, sugerindo que nesse local poderia ocorrer a manipulação de materiais radioativos. A história do Egito de Maneto descreve, por sua vez, uma grave peste durante o reinado de Djeti, que poderia ter sido causada justamente pela exposição à radiação.
Em Ábidos, além disso, foram encontradas centenas de tumbas secundárias que continham jovens de 20 a 25 anos, aparentemente em boa saúde, e que podem ter morrido por envenenamento por radiação. Estudos sobre esqueletos do Antigo Reino mostram alta incidência de distúrbios articulares, degenerativos e porosidade craniana. Condições que podem ser causadas por exposição à radiação, além de fome ou peste. Mas se esses indícios apontam para o uso de materiais radioativos no Antigo Egito, então até que ponto podemos realmente confiar na datação oficial dessa civilização? A tecnologia necessária para lidar com materiais tão perigosos pode indicar um nível de avanço científico que não condiz com as cronologias tradicionais. No início do século XX, escavações arqueológicas destacaram o Egito mundialmente. No Egito, em 1923, no Vale dos Reis, localizado na margem ocidental do Nilo, em frente a Luxor, foi descoberta a tumba do faraó Tutankhamon. A descoberta, após anos de pesquisas infrutíferas, foi realizada pelo arqueólogo britânico Howard Carter. A câmara sepulcral aparece intacta e contém todos os preciosos artefatos que permaneceram preservados por mais de 3.000 anos. Claramente, essa descoberta correu o mundo e despertou o interesse pelo Antigo Egito, levando a uma nova onda de explorações arqueológicas. Poucos anos depois, o arqueólogo Selim Hassan anuncia uma descoberta incrível durante algumas escavações na planície de Gizé. Ele teria identificado uma rede de misteriosos túneis subterrâneos. As escavações de Selim Hassan em Gizé foram das maiores já feitas lá e levaram à descoberta da tumba da rainha Eteferés, mãe de Quéops, o suposto construtor da Grande Pirâmide. A tumba guardava artefatos importantes, como uma pequena estátua da Esfinge. Hassan também encontrou os restos de uma pequena cidade que serviu primeiro como moradia para os operários que construíram os monumentos e depois para os sacerdotes que cuidavam das tumbas e dos templos. Mas, em particular, Hassan descobriu na estrada elevada que liga a Esfinge à segunda pirâmide, um poço muito profundo que foi chamado de Poço da Água, ou Poço de Osíris. O poço começa na passagem coberta sob a estrada elevada e leva a um amplo corredor com outro poço na extremidade. Esse poço leva a uma câmara retangular com nichos e sarcófagos. Os poços continham sepultamentos sucessivos e intrusivos da 26ª a dinastia. Em um dos nichos havia também um terceiro poço que descia muito mais fundo, até outro nível. No fundo do poço havia uma câmara quase toda submersa. Hassan tentou sem sucesso esvaziar a câmara bombeando água por 4 anos, até que finalmente teve que desistir de escavar. Porém, a água era clara o bastante para revelar que a câmara submersa tinha restos de 4 pilares e um grande sarcófago no centro. O trabalho de Hassan provou, sem sombra de dúvida, que a Esfinge não era apenas uma estátua isolada, mas fazia parte de um complexo muito maior que incluía templos e outras misteriosas estruturas subterrâneas. A descoberta foi amplamente noticiada pela imprensa da época, mas de repente e sem aviso prévio, a mídia parou de falar sobre isso. As autoridades egípcias desviaram a atenção para outras iniciativas e os arqueólogos voltaram a se concentrar nas tumbas e nos tesouros. Por que pararam de investigar essas descobertas tão importantes? Segundo alguns pesquisadores, houve uma intenção clara de encobrir tudo, porque o que estaria escondido sob a planície de Gizé poderia mudar tudo o que pensamos saber sobre esse povo antigo. O que poderia estar escondido de tão chocante sob as areias do deserto? Para entender isso, precisamos dar um passo atrás e ir até a Grécia Antiga. Lá vi 12 palácios organizados de forma regular, que se comunicavam entre si, intercalados por terraços e dispostos ao redor de 12 salas. É difícil acreditar que sejam obra do homem. As paredes estão cobertas de figuras esculpidas e cada pátio é requintadamente construído em mármore branco e cercado por colunas. Perto do canto onde termina o labirinto, há uma pirâmide de 70 metros de altura com grandes figuras de animais entalhadas e uma passagem subterrânea pela qual é possível entrar.
Fui informado de forma confiável que as câmaras e passagens subterrâneas conectavam esta pirâmide com as pirâmides de Gizé. Estas são as palavras que Heródoto, o historiador grego considerado o pai da história, usa para descrever este lugar misterioso, do qual hoje não temos mais vestígios. Um lugar utilizado para conservar e preservar do tempo inúmeros textos e pergaminhos antiquíssimos que, segundo os relatos, continham todo o conhecimento arcaico do povo egípcio. Mas Heródoto não é a única testemunha dessas estruturas incríveis. Jâmblico de Calcis, o filósofo sírio que viveu em 300 a.C., descreve de forma detalhada um caminho que, passando pelo corpo da esfinge, teria levado até a grande pirâmide de Gizé. Essa entrada, obstruída hoje em dia por areia e lixo, ainda pode ser localizada entre as patas dianteiras da esfinge. Anteriormente, era fechada por uma porta de bronze, cuja abertura secreta só podia ser acionada pelos magos. Era protegido do público e uma espécie de temor religioso mantinha sua inviolabilidade melhor do que qualquer proteção armada poderia fazer. Mas há muitos testemunhos sobre esses lugares subterrâneos antiquíssimos e misteriosos. Por exemplo, o historiador romano Plínio fala sobre eles no primeiro século depois de Cristo. Ele escreve que sob a esfinge existe o túmulo de um príncipe chamado Armaxes, que contém um tesouro grandioso. Surpreendentemente, em vários textos antigos, a esfinge era identificada justamente com o nome de a Grande Esfinge Harmaquis e era associada ao deus egípcio Harmaquis. O historiador romano do século IV, Amiano Marcelino, escreve, por sua vez, as inscrições que os antigos gravaram nas paredes de algumas galerias subterrâneas. Indicam que essas passagens foram construídas em profundidade para preservar a sabedoria antiga perdida no dilúvio universal. Mas ainda mais extraordinário é o testemunho do historiador, geógrafo e enciclopedista árabe Masudi, que viveu entre os anos 800 e 900 depois de Cristo. Ele escreve que nas galerias subterrâneas, sob Gizé, existem estátuas de guardiões mecânicos que foram colocadas para proteger a estrutura e seu precioso conteúdo. As narrativas, escritos de sabedoria e conquistas nas diversas artes e ciências estavam profundamente escondidas para que pudessem permanecer como documentos em benefício daqueles que, no futuro, pudessem compreendê-los. Neste ponto, não podemos deixar de nos perguntar o que há de real nesses testemunhos e se eles seriam apenas fruto da imaginação desses renomados autores. Porque ao longo dos anos, muitos historiadores falaram sobre isso. Para tentar responder a essa pergunta, precisamos dar um salto no tempo e ir para o início dos anos 90 do século XX. Em 1991, uma expedição liderada pelo egiptólogo John Anthony West e pelo geólogo Robert Schoch partiu rumo à planície de Gizé, com o objetivo de investigar se havia salas secretas escondidas no subsolo. O grupo de pesquisa, utilizando sofisticados instrumentos sísmicos, enviou ondas sonoras para as profundezas do solo, nas proximidades da esfinge. E as vibrações de retorno revelaram a presença de anomalias inexplicáveis no solo. Das análises, surgiu a possibilidade de que houvesse cavidades escondidas e poços verticais. Essa descoberta causou grande alvoroço e levantou questionamentos. Aonde essas cavidades podem levar? A quais segredos elas davam acesso? A possibilidade de descobrir câmaras enterradas ou até mesmo um complexo subterrâneo inteiro alimentou o entusiasmo da expedição e despertou o interesse do mundo inteiro. Antes mesmo de tentar responder a essas perguntas, as autoridades egípcias, lideradas pelo inspetor-chefe de antiguidades, o Dr. Zahi Hawass, intervieram para interromper as pesquisas. Eram consideradas fruto de sugestão e pouco científicas, mas havia chance de algo interessante estar oculto. A descoberta da superfície da planície de Gizé foi confirmada poucos anos depois por um grupo de pesquisa japonês que, com a colaboração das autoridades egípcias, iniciou um novo estudo que, utilizando tecnologia de radar e termografia, também confirmou que sob a esfinge havia importantes anomalias no solo que sugeriam a presença de cavidades e salas subterrâneas. Mas, mais uma vez, as pesquisas foram suspensas e não trouxeram resultados concretos.
Essa relutância por parte das autoridades egípcias em realizar estudos precisos para determinar a natureza dessas anomalias. E a atitude contraditória de Zahi Hawass, que às vezes parece confirmar a possibilidade da existência de câmaras subterrâneas e às vezes parece negá-las. Isso gerou vários descontentamentos e suspeitas sobre as reais intenções de aprofundar a questão. Afinal, a ideia de que a esfinge possa ser atravessada por dutos que conduzem às profundezas da planície de Gizé não é uma hipótese sem fundamento. Como vimos, existem muitos relatos de historiadores do passado que confirmam sua existência, mas não são apenas esses. Em 1798, o arqueólogo e artista francês Vivant Denon desenhou uma imagem da esfinge que mostrava um homem saindo de um buraco localizado na cabeça da estátua. Já nos anos 20 do século passado, uma fotografia aérea tirada de um balão de ar quente mostrava claramente a presença de um buraco na parte superior da cabeça da esfinge. Além dos relatos dos historiadores, existem, portanto, provas concretas que apoiam a hipótese de que a esfinge possa conter em seu interior uma ou mais passagens que levam ao subsolo. Mas as autoridades egípcias seguem descartando essa possibilidade. Os relatos históricos afirmam, por outro lado, que sob a superfície da planície de Gizé haveria uma verdadeira cidade subterrânea, cujo acesso seria possível a partir do interior da esfinge. Escadas escavadas na rocha conduziriam a um enorme sistema de túneis, cavernas e salas localizadas no subsolo do sítio arqueológico. O enorme e complexo sistema subterrâneo se estenderia para o leste, em direção à cidade do Cairo. E o grande número de escavações realizadas ao longo do século XX teria evidenciado a real possibilidade de sua existência. Como vimos anteriormente, já nos primeiros anos de 1900, Hassan havia identificado uma série de poços e câmaras subterrâneas localizadas entre a esfinge e as pirâmides. Essas estruturas não seriam exclusivas da planície de Gizé. O estudo do vasto sítio arqueológico de Awara, por exemplo, que inclui a pirâmide e várias estruturas ao redor. Também teria evidenciado neste local a presença de câmaras e túneis subterrâneos, sugerindo assim a existência de uma rede complexa no subsolo. Mas até hoje, isso também permanece inexplorado. Se a existência de um sistema de câmaras e túneis subterrâneos parece ser confirmada por relatos históricos e pelos estudos realizados nos últimos anos, até hoje tudo isso é colocado em dúvida e, segundo alguns pesquisadores, até mesmo dificultado pelas autoridades egípcias. Mas os mistérios que envolvem a esfinge não se limitam a isso. Outra questão em aberto é a origem desse extraordinário monumento. As pesquisas que West realizou nos anos 90 revelaram não apenas uma série de câmaras e túneis subterrâneos, mas também algo surpreendente. Sobre a idade da esfinge, até então, estimava-se que ela tivesse cerca de 4.000 a 4.500 anos, remontando assim à dinastia de Quéops, por volta de 2.000 a 2.500 a.C. No entanto, as investigações geológicas conduzidas por West, em colaboração com o geólogo Schoch, sugeriram que a esfinge poderia ter sido esculpida muitos anos antes. Provavelmente há mais de 10.000 anos, quando o Saara ainda era uma área sujeita a fortes chuvas, período que corresponderia ao final da última era glacial. As pistas que levaram West e Schoch a recuar a data da construção da esfinge são múltiplas. Graças às competências geológicas de Schoch, foi possível evidenciar como a erosão da rocha da esfinge é diferente do que poderíamos esperar detectar. Em ambiente desértico, como a planície de Gizé, a erosão, de fato, parece profunda e irregular e parece mais coerente com os sinais deixados por fortes chuvas ou inundações. Além disso, a erosão observada na esfinge é significativamente diferente daquela presente nas pirâmides ao redor, enquanto as pirâmides mostram uma erosão compatível com a causada pelo vento e pela areia. A esfinge, por outro lado, apresenta sinais de desgaste incompatíveis com os do vento e da areia, mas compatíveis com os da água. Isso indicaria, sem mais dúvidas, que a esfinge pode ter sido construída em uma época diferente da das pirâmides. Então, recapitulando, de acordo com a arqueologia oficial, a esfinge teria sido erguida entre 2000 e 2500 a.C.,
mais ou menos 5.000 anos atrás. Também sabemos que o clima no Egito começou a secar há pelo menos 9.000 anos. A esfinge mostra sinais de erosão causada pela água que chegam a quase meio metro. Isso deveria nos levar a supor que a esfinge, para ter esses sinais de erosão, deve ter sido construída em um período muito anterior. De acordo com algumas estimativas, na verdade, para que a água cause esse tipo de erosão, são necessários de 10.000 até 50.000 anos. A isso devemos acrescentar outra evidência. As pedreiras de onde sabemos que as dinastias egípcias extraíram os grandes blocos de calcário não mostram sinais de erosão pela água. Como é normal, já que há pelo menos 5.000 anos, a planície de Gizé tem um clima desértico. Então, que fenômeno atmosférico misterioso causava erosão na esfinge e poupava as pedreiras? É claro que algo em toda essa história não faz sentido. Outro indício que parece indicar uma idade muito mais antiga para a esfinge diz respeito à sua disposição. Em 1828, durante uma viagem ao Egito, o astrônomo e matemático alemão Johann Friedrich Gauss foi um dos primeiros a notar que a posição das pirâmides da planície de Gizé parecia reproduzir a das estrelas que compõem o cinturão da constelação de Órion. Essa observação foi desenvolvida ao longo dos anos e vários pesquisadores independentes aperfeiçoaram essa primeira intuição de Gauss. E após vários estudos, chegaram a descrever a planície de Gizé como uma verdadeira representação da ordem celeste na Terra. A pirâmide de Quéops representaria de fato a estrela Alnitak, a mais oriental das 3 estrelas principais do cinturão de Órion, e retrataria o faraó como rei na Terra. A pirâmide de Quefren representaria, por sua vez, a estrela Alnilam, a central das 3 estrelas do cinturão, e esta simbolizaria o faraó como representante do deus do sol Ra. A pirâmide de Miquerinos simbolizaria, por fim, a estrela Mintaka, a mais ocidental das 3 estrelas do cinturão, e representaria o faraó como o deus do além. Osíris. A esfinge. A esfinge, por sua vez, olha para o leste, na direção da estrela Sírio, a estrela mais brilhante do céu noturno. Sírio era associado à deusa Ísis, esposa e irmã de Osíris. O corpo da esfinge é, além disso, o de um leão, um animal sagrado no Antigo Egito, que representa força e poder. A posição da esfinge, colocada na entrada do Planalto de Gizé, simbolizaria então o papel do faraó como guardião do além. E por fim, temos o Nilo, que corre de sul a norte, paralelamente ao cinturão de Órion. Na teoria do alinhamento, o Nilo representaria o rio celestial, a Via Láctea, que atravessa o céu noturno. Hoje, por causa da precessão, o cinturão de Órion está um pouco mais a leste do que seu alinhamento original. Mas 10.500 anos atrás, quando, de acordo com a teoria do alinhamento de Órion, o complexo de Gizé teria sido projetado. A precessão teria feito com que o cinturão de Órion estivesse em uma posição tal que ficasse perfeitamente alinhado com as pirâmides e o rio Nilo. Se aceitarmos tudo isso, precisaríamos retroceder a data do complexo em muitos anos. Mas a hipótese de que a esfinge é muito mais antiga do que sua atual datação parece estar confirmada. Em uma antiga tabuleta egípcia, encontrada em 1850 e conhecida como a Estela do Inventário. Nessa tábua, afirma-se que a esfinge não foi construída por Quéops, como acreditam os egiptólogos, mas que o faraó simplesmente a teria restaurado. Sua Majestade mandou restaurar a estátua, que fica em frente ao templo de Kem, em Gizé, depois de ela ter sido negligenciada por longos períodos de tempo. A esfinge, portanto, já há 5.000 anos, era um monumento antiquíssimo que precisava ser restaurado. E neste ponto, destacadas todas essas incríveis anomalias, não podemos deixar de nos perguntar quem realmente construiu a esfinge. Se aqueles que apresentamos até agora são elementos bem definidos e analisáveis por qualquer um. Para continuar nossa história e tentar responder a essa pergunta, precisamos ir além e arriscar algumas hipóteses. A esfinge parece ter sido erguida por um povo antiquíssimo, um povo que viveu durante a última era glacial. E se considerarmos como válido o que está escrito no templo de Edifu, mas não só isso, também alguns relatos históricos vindos da Grécia Antiga.
Esse povo teria se originado em uma ilha misteriosa, situada no Oceano Atlântico, um lugar que teria sido apagado por um cataclismo destrutivo. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que já falamos sobre essa hipótese em vários vídeos que você encontra no canal. Se observarmos os povos que influenciaram a civilização egípcia e são anteriores a ela, encontramos os sumérios. A mitologia suméria fala sobre seres de aparência divina, os Anunnaki, que desceram do céu e possuíam grande sabedoria e uma tecnologia muito avançada. Alguns pesquisadores acreditam que esses seres descritos pela mitologia não eram divindades, mas sim um povo das estrelas, dotado de uma tecnologia muito avançada. Vieram à Terra buscar recursos naturais para desenvolver sua civilização. É certamente fascinante ler alguns textos sumérios, como o Gilgamesh, onde se narra a existência de grandes cidades subterrâneas, acessíveis por túneis escondidos sob a areia, ou ler sobre a existência dos Huawa, seres gigantescos com cabeça de leão e uma aparência aterrorizante, que tinham a tarefa específica de proteger os lugares sagrados. A descrição desses seres peculiares não pode deixar de nos lembrar do incrível relato do historiador árabe Masudi, que vimos anteriormente, e das assustadoras estátuas mecânicas colocadas para proteger as salas subterrâneas na planície de Gizé. Vi coisas que não posso descrever, por medo de fazer duvidarem da minha inteligência, mas eu as vi. Mas a representação de seres com cabeça de leão não é novidade no Antigo Egito. Alguns pesquisadores acreditam que a própria cabeça da esfinge, originalmente, era de um leão, e que ela foi modificada ao longo dos anos. Pode então existir uma ligação entre esses fatos? Claramente, não sabemos. O que sabemos, porém, é que as origens antiquíssimas da esfinge abrem cenários fascinantes e inéditos. Quem a construiu? Um povo evoluído que foi dizimado por um evento catastrófico? Ou é, na verdade, o testemunho de um antigo contato com um povo das estrelas? E, por fim, o que se esconde nas profundezas da planície de Gizé? Nossa esperança é que novas escavações e pesquisas possam desvendar os mistérios não apenas dessas estruturas enigmáticas, mas que possam lançar luz sobre um povo antiquíssimo, do qual parecem ter se perdido todos os vestígios. Claramente, há muitas questões que permanecem em aberto e há igualmente muitos elementos que merecem ser aprofundados no futuro. Mas, chegando a este ponto, estamos realmente curiosos para conhecer a sua opinião e ouvir as suas sugestões. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima história!